Boa tarde, bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama, que hoje terá uma curadora convidada. E estas conversas têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alfeiria Torres Vedras. Nossa convidada de hoje, como eu referi há pouco, é a curadora Ana Cleto. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Alfeiria e Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras. A Ana Cleto é licenciada em Artes Plásticas, Escultura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, tendo sido também bolseira da HDK Hochschule der Kunst, espero estar a dizer bem, de Berlim. Em 2005 concluiu a pós-graduação em Estudos Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Fundação Carlos Gulbenkian, e atualmente é doutoranda em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. Leciona ainda a cadeira de Práticas de Curadoria na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e desde 2003 tem trabalhado como curadora independente e paralelamente desempenhou as funções de técnica especializada em arte contemporânea no Instituto de Arte Contemporânea do Ministério da Cultura entre 2001 e 2003. Foi assistente e coordenadora do estúdio do artista Julião Sarmento. Entre 2013 e 2015, do estúdio de lançamento de 2013 e 2015, peço desculpa pelo engano. Entre 2015 e 2018 foi curadora e coordenadora curatorial do MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, da Fundação EDP em Lisboa. É atualmente curadora e programadora do CAV, Centro de Artes Visuais em Coimbra. Na sessão de hoje, a Ana Cleto vai conduzir uma entrevista em que eu sou o entrevistado. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligar o microfone no painel de controle do Zoom e no final desta conversa haverá um espaço para quem quiser colocar questões à Ana Cleto e neste caso a mim. Muito obrigado. Boa tarde, Ana Cleto. Muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama e aqui estou eu. Obrigada, bem-vindos todos os que estão a participar e a assistir. Eu gostava em primeiro lugar de agradecer o convite ao Paulo Briguenti, que me desafiou para conversar com o João Silvério sobre o seu percurso, sobre a sua formação, enfim, vamos tentar descobrir aqui algumas coisas que não se saibam ainda sobre uma figura que tem, no fundo, povoado os nossos tempos mais recentes e não tão recentes, no meio da curadoria, no meio das artes visuais em geral, no acompanhamento direto, muito direto e muito próximo a artistas e com uma atenção muito particular ao trabalho deles. Eu gostaria só de fazer uma pequena introdução ao percurso do João, vou ler assim muito rapidamente. O João Silvério nasceu em 1962, é mestre em Estudos Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e atualmente é curador associado da coleção de arte contemporânea da Fundação PLMJ. Como sabem, é também curador associado aqui da Rama e deste programa de residências. Foi durante um longo período o curador responsável pela coleção da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Foi presidente da secção portuguesa da AICA, a Associação Internacional de Críticos de Arte, integrou júris de seleção e premiação para a atribuição de prémios, bolsas e residências artísticas, realizou consultoria e aconselhamento de apoio a coleções privadas, concebeu e realizou a curadoria de inúmeras exposições individuais e coletivas em diversos museus, instituições, galerias e espaços independentes, tanto no contexto nacional quanto no contexto internacional. Foi editor de publicações monográficas relevantes e escreve regularmente sobre projetos artísticos em catálogos, publicações e plataformas online. Iniciou a sua atividade como curador independente em 2003, percebemos hoje ou ontem que começamos exatamente no mesmo ano a trabalhar como curadores independentes, e em outubro de 2007 criou um projeto independente com o nome Empty Cube, onde tem vindo a apresentar projetos de artistas visuais, designers, arquitetos ou performers. Em 2019 suspende temporariamente a atividade expositiva do projeto Empty Cube
e cria a editora independente Empty Cube Reader, dedicada especificamente à produção e à criação de edições especiais de artistas visuais. Eu gostava de começar por perceber, ou por tentar percebermos todos, de uma forma mais ou menos transversal, sabendo eu que tu tiveste uma formação de base inicial na área da filosofia, tentar perceber como é que tu, de repente, vais parar ao universo das artes visuais. Sei que passaste pelo arco, não é? Tiveste um período de formação formativo também no arco, em que eventualmente poderias ter desenvolvido uma carreira artística ou Já vamos falar sobre isso. Boa tarde. Perdão, muito obrigado, Ana. Esse currículo parecia um currículo enorme, a história é relativamente mais curta. Eu fui aluno da Escola António Arroio, portanto ainda no ensino secundário, teria o que se poderia dizer, como se diz muitas pessoas, jeito para desenho, talvez uma perspectiva criativa sobre coisas que me interessavam. Vim mais tarde a entrar para o arco por conselho de uma artista que já não está entre nós, Alice Jorge. E eu participei do ateliê de gravura da Alice Jorge, que era amigo de um dos seus filhos, do Pedro, e é a Alice Jorge que me aconselha na altura a frequentar o arco. Foi uma ideia que se pôs, foi uma experiência. Eu não tinha entrado na altura para a Escola de Belas Artes, por falta de nota. Fiz serviço militar, todas essas coisas da vida, e entro para o arco para estudar desenho e pintura, com a vontade de aprender, de também descobrir alguns processos criativos, pensando na altura que não pensei numa carreira, ainda hoje não percebo muito bem o que são estas coisas das carreiras, já vamos com certeza falar disso mais à frente, já estou a ver, mas fui explorando os cursos que fui frequentando, explorando o sentido de absorver o máximo possível. Recordo com particular entusiasmo um primeiro curso extra de escultura que eu frequentei, dado pelo artista Rui Sanches, onde na altura tomei contacto com uma série de obras de artistas nacionais e internacionais que eu não conhecia, e fui desenvolvendo o meu trabalho durante quase uma década no arco. Cheguei a fazer uma exposição na Galeria Diferença, onde atualmente tenho como curador uma exposição, tenho a Cristina Ataída, eu sou curador de uma exposição da Cristina Ataída na Galeria Cooperativa Diferença, que é um dos espaços mais importantes historicamente em Portugal, que teve também na altura uma coluna no Público, que eu penso que ainda terá guardada, com uma crítica de João Pinheiranda. Sucede que durante 2 anos o ateliê que eu tinha não foi frequentado, fazia uma limpeza anual, que é uma coisa higiênica que se tem que fazer. O ateliê estava em casa, era uma casa que eu tinha com bastante espaço, uma casa generosa, e ao fim de 2 anos não havia nada para dizer, portanto eu não tinha feito nada, não tinha produzido, não tinha nenhuma ideia criativa e simplesmente desfiz o ateliê. Mas essa experiência da prática artística na altura, por que territórios é que tu te movias? Estavas mais interessada em produzir objetos tridimensionais, trabalhar com o espaço? Produzia objetos tridimensionais, fiz fotografia, não frequentei o curso de fotografia, um dos melhores cursos do arco à época, e penso que ainda hoje. Fiz pintura e desenho, fui bolseiro do arco, creio que, eu não estou enganado, fui o primeiro bolseiro da Bolsa José de Guimarães, que muito me honrou na altura, que foi uma bolsa que eu não sei se foi mal emprego, porque eu não continuei, ou seja, não dei caminho a esse trabalho como pintor ou como artista. Ligou-me, de certa forma, a uma outra experiência que eu venho a ter posteriormente, a processos artísticos, processos de fazer, mas também a questões processuais de desenvolvimento da obra artística ou dos artistas, que eu penso que terá marcado muito mais tarde o meu percurso curatorial. Entrei nessa altura como assistente, praticamente quando estou a sair do arco, como assistente do Manuel Castro Caldas na coleção da Fundação Luso-Americana, para a preparação, e eu era absolutamente desconhecedor, praticamente ignorante de todos os processos que levam a trabalhar numa coleção, fazer inclusive um catálogo com aquela dimensão, que foi a primeira exposição da coleção da Fundação Luso-Americana no
no Centro de Arte Moderna, aliás, ainda no tempo de Salmeiro Ribeiro, em 91 para 92. Pronto, prolonguei depois o meu trabalho na instituição e mais tarde entrei para o curso de Filosofia, que ainda tinha interesse. Não terminei o curso de Filosofia, portanto eu não sou licenciado, sou mestre. E não faltou muito para concluir o curso, mas de facto não concluí. E E nessa altura em que estavas a frequentar o curso de Filosofia, sim, e que tinhas também já digamos, dois pés e duas mãos no universo da produção de exposições, enfim, de perto, cuidar de uma coleção. Nessa altura, de que forma é que essa formação que estavas a fazer em filosofia se cruzava ou informava o teu... Cruzava-se com uma vontade e, de certa forma, uma necessidade que começou a aparecer de escrever textos que na altura não me eram pedidos e que eu não publicava sobre trabalhos de artistas que eu ia acompanhando, que eu ia vendo. Depois não me recordo bem como apareceu um convite para eu escrever para uma exposição de um artista e posteriormente por amizades que se vão criando também no contexto das artes visuais, no contexto de ver os trabalhos, das empatias que se vão gerando, que não são exclusivas do universo da arte, mas do universo humano, do meu ponto de vista. E primeiro, do universo humano, creio que eu estendi um convite creio que fui eu que estendi um convite ao Luís Paulo Costa para fazermos uma exposição. Interessava-me e interessa-me bastante o trabalho dele ainda hoje, na galeria, que é a galeria da livraria Acer e Alvim, uma pequena galeria, e o Luís Paulo Costa fez um projeto absolutamente extraordinário. E essa é a primeira exposição em que, de certa forma, não é bem um teste, porque eu não estava a experimentar com o trabalho de alguém o meu próprio trabalho, é porque isso não se deve fazer, pode acontecer, mas não se deve fazer. E surge essa primeira exposição, a que seguiram algumas outras, que o Manuel Rosa, na altura, que fazia exposições na galeria da livraria, me convidou a dar alguma continuidade, onde fiz também uma exposição com a Joana Rosa, e a partir daí desenvolveram-se uma série de outros trabalhos, sendo que a frequência dos anos de filosofia me auxiliaram, e deveria tê-los prolongado, na forma como se entende e trabalha a área das ideias e da própria história do pensamento e inclusive da estética. Experiência que eu vim a ter mais tarde quando fiz o curso de curadoria, de que aliás teremos sido colegas, pelo menos da minha parte, com muito gosto, prazer e interesse. Ou seja, em todas estas relações, eu faria aqui um passo atrás, ou às vezes sou um pouco elíptico, porque a experiência do arco, a experiência do fazer, vem a ter um reflexo um pouco mais tarde, quando eu fui assistente de dois artistas para a exposição Depois da Amanhã, que fazia parte da Capital da Cultura de 94. Lisboa 94. Exposição comissariada, essa exposição, uma exposição extraordinária, comissariada pela Isabel Carlos, e eu fui assistente do José Pedro Croft durante cerca de um ano e meio, para o trabalho que ele estava a desenvolver, também para essa exposição, e fui assistente por um período mais curto do Julião Sarmento, para montar uma série de peças, na altura com a Catarina Campino, que chamei para montarmos uma série de pinturas de grande escala, que tinham alguma dificuldade, que exigiam também alguma proficiência, mas esse trabalho com os artistas e principalmente com o José Pedro Croft, estar a trabalhar com o artista, revelou-me questões do processo que me foram interessantes. E chamou-me a atenção para uma coisa, que ser assistente de alguém não é pensar como alguém pensa, é tentar corresponder, sem ser um autómato, obviamente, mas às necessidades que o trabalho exige, e o assistente está lá, porque o trabalho não é possível ser feito, principalmente num trabalho de escultura como o de Pedro Croft, apenas por uma pessoa. No caso, quando das grandes esculturas em gesso, quando os objetos de mobiliário começam a entrar também na sua linguagem e tudo mais. Foi uma experiência muito rica e que terá marcado definitivamente, talvez também com essa parte que eu fiz de letiva, de aprender, de pintar, de desenhar,
de ser avaliado também no final do ano, passar de fase e tudo mais, a ter realmente uma proximidade e um interesse que eu via desenvolver de outra maneira acerca dos processos, embora claro que me interessa a obra de arte ou o trabalho que o artista dá como finalizado, seja finalizado naquele momento ou não. Isso é da responsabilidade e do domínio do artista, mas as questões de processo, sejam do ponto de vista ideológico, político, sejam questões muitas vezes que têm a ver, há pouco falávamos por causa da questão da utilização de arquivo ou da linguagem e vocabulário dos materiais, tem para mim particular interesse principalmente quando tenho que escrever ou estar a trabalhar com um artista num novo projeto que trará uma nova exposição ou uma nova obra. Portanto, tu chegas ao território da curadoria muito informado por essa relação próxima de experiência, por um lado do fazer, sim, como autor, sim. E por outro na proximidade de sim, ateliê. Sim, o autor eu tenho a esperança, e só quem trabalha comigo é que poderá dizer que se tenha perdido nesse aspecto, ou seja, não penso que, agora vou repetir-me, penso que não penso como artista quando estou a trabalhar com um artista, e eu espero que isso não aconteça. Quando isso acontecer não vale a pena continuar a trabalhar. Por outro lado, nunca houve uma vontade de ser curador, e depois podíamos, não sei se faz sentido, estamos mais uma vez a discutir curador-comissário. Eu entendo a curadoria mais do que ser comissário commission, embora tenha feito algumas, pessoalmente quando se trata muitas vezes até de coleções, ou quando isso não exige um trabalho tão direto, ou exige muitas vezes a aceitação de uma encomenda, precisamente. Nesse aspecto eu nunca quis, ou seja, não era, digamos que o meu objetivo ser curador, foi a um determinado momento, dei por mim era. Isto parece, vai soar um pouco pateta, mas dei por mim era, estava a desenvolver projetos e esses projetos só se desenvolveram porque houve uma correspondência dos artistas, muitas vezes a solicitações que eu fazia, convites, ou convites que me eram dirigidos e que eu aceitava e também que me interessavam e que me desafiavam. E que me desafiam. E que nessa fase mais inicial tinha sobretudo a ver com essa relação direta com um artista, ou seja, eram exposições individuais? Sim. De proximidade no acompanhamento do trabalho e do desenvolvimento do trabalho, muitas vezes trabalho novo que estava a ser produzido e pensado para uma determinada... Sim, muitas vezes em situações fortuitas de estarmos a conversar sobre um trabalho e surgir, porque é que não queres fazer exposição comigo, não queres trabalhar comigo nesta exposição? A maior parte das vezes teria dito que sim, algumas vezes teria dito que não. Muitas foram desafiantes, muitas encontrei dificuldades que estavam do meu lado, portanto isso também me obrigou a investigar um pouco mais, a estudar um pouco mais. Os artistas puseram muitas questões que me fizeram, eu penso que a minha construção neste aspecto foi mais, digamos que tem uma presença maior da parte das questões próprias dos artistas do que, agora sem desprimor, do que da curadoria dos meus colegas curadores. Não estou a dizer isto por desprimor, como estava a dizer há pouco, mas grande parte das questões ao longo destes anos são postas pelo trabalho que me é posto. Porque eu trabalho, penso que todos nós, mas isto é a minha opinião, estritamente pessoal, eu trabalho com o trabalho dos outros. Seja quando colecionado, seja quando o trabalho está a ser desenvolvido, seja mesmo numa exposição com um artista, em que pode não haver trabalho novo, mas há trabalho de um período temporal que é preciso, em colaboração com o artista, no caso, desenvolver o discurso que o artista acha que deve desenvolver, e interessa-me mais o confronto que eu posso pôr ao trabalho do artista do que propriamente a minha ideia sobre o que é que a exposição deve ser. Isso eu não sei o que é. Eu sei o que é que questões é que pode pôr a exposição que me está a ser apresentada ou no núcleo de obras, e esse confronto nem é bem de negociação, porque não se trata de negociar para avançar, mas de haver uma troca e confrontar questões do meu lado, mas muitas vezes eu sou confrontado com outras. E nem sempre tive respostas. Pois eu ia perguntar exatamente sobre isso. Nesse território de relação com os artistas, de acompanhamento direto do trabalho, há com certeza momentos de revelação, não é? Momentos em que tu dás por ti a ter que pensar sobre coisas que nunca pensaste, ou a ter que resolver
ajudar a resolver problemas que surgem a partir das questões que são levantadas pelas obras ou pelas obras em processo. E de que forma é que tu achas que esses momentos de revelação e esses momentos que despoletam em ti a necessidade de arranjar soluções mentais, relações de pensamento, de que maneira é que isso vem depois ajudar a construir o teu edifício curatorial, aquilo que eventualmente te podia definir enquanto curador? Eu não sei se tenho edifício curatorial. Não. A tua pergunta, a forma como expões, digamos que essas situações, para mim, têm duas respostas que sucedem uma à outra. Muitas vezes as questões que são postas podem passar por questões que têm a ver com o próprio trabalho enquanto trabalho material, enquanto solução, seja pictórica, seja uma solução tridimensional, no caso da escultura, ou de imagem, no caso da videográfica. Agora, essas questões trazem sempre outras questões consigo, que são questões da representação, que trazem questões que vão ser discutidas, têm um significado e que têm um discurso e que têm depois um valor do ponto de vista do pensamento do artista que está a ser posto na forma da representação, o pensamento que nós não vamos conhecer, mas também dos desafios que eu nem digo que sou obrigado, de que faz parte quando me confronto com uma questão de que realmente de repente me sinto desarmado. E sobre esse ponto de vista, eu não gosto da palavra perspectiva, sobre esse ponto de vista, é muito mais estimulante, por vezes é mais difícil. Não tenho pejos nenhums em dizer que já tive dificuldades em abordar, do género, encravar a meio de um texto. Se aconteceu uma vez, encravei a meio de um texto de um projeto que depois durou 10 anos. Mas isso, pronto, sei quase que parece aqui um fait divers, mas não é. Agora, é muito mais estimulante ser confrontado do que ter uma proposta e condicionar o trabalho de outro, isso eu não acho que tenha interesse, a uma proposta que esse trabalho vai corresponder. O trabalho, a obra de arte, como é sabido, tende a desarrumar-nos as certezas, as ideias e traz consigo uma outra visão do mundo e uma outra forma de estar, será a do artista ou dos artistas, no caso coletivos, ou muitas vezes quando são exposições coletivas, e põe-nos perante um outro tipo de questão. E fazer uma exposição, fazer 10 exposições, isto é o meu ponto de vista, fazer 30 exposições, 100, acho que não terei feito. E o número aqui não interessa, mas qualquer exposição seguinte ou projeto que esteja neste momento a trabalhar, eu encaro-os, não seria um pouco cínico se dissesse como se fosse a primeira, também é alguma aprendizagem, espero, e só quem está fora que pode falar, mas é um novo contexto, até que se trata de um novo indivíduo, de um artista ou de um artista que vai trazer uma outra questão, inclusive em trabalhos que eu vou acompanhando, ou obras, por exemplo, sobre o qual eu vou escrever a primeira vez, que conheço. E há um caso agora que eu tenho em mãos, não vou revelar, de um artista que conheço obra que teria visto uma vez numa feira de arte, depois fui vendo online, nunca visitei o seu estúdio, porque está no centro da Europa, e surgiu um convite para escrever sobre, e vamos ter uma conversa mediada pelos meios, pessoalmente da situação em que estamos atualmente, mas que é um desafio, mas é um trabalho que me interessou. O artista soube que me interessou através do galerista que é português, e fez a proposta e eu aceitei porque também porque me interessa desenvolver esse campo dessa aproximação, que para mim é um texto que se escreve sobre um artista, a não ser quando estamos a falar de saberás isto, talvez até melhor do que eu, quando estamos a falar de uma exposição histórica ou de uma exposição que tende a enquadrar historicamente uma coleção ou um trabalho de um artista, esteja vivo ou não. Neste caso, a questão não é essa, é um trabalho que está a ser desenvolvido, que para mim é muito estimulante e o interesse, quase que casualmente, acabou por nos cruzarmos.
E isso eu acho estimulante. É um processo que eu achar bastante desafiante e, e que me vai dar algum trabalho no bom sentido. Ótimo, perfeito. Como é que gostava que falasses agora um bocadinho da tua experiência trabalhando diretamente com a coleção da FLAD e com a coleção, não é? Com esta ideia de uma coleção, de uma série de objetos que estão agrupados segundo determinados princípios, e que falasses um bocadinho deste outro lado da curadoria que se prende com a ideia de cuidar de um objeto, não é? De manutenção, de conservação, de preocupações que vão para além das preocupações conceptuais, também materiais, também. Bom, cuidar de uma coleção exige, em primeiro lugar, meios, e esses meios são sempre aqueles que as instituições veem como suficientes, ou que proporcionam, ou que são aquelas que quem está a cuidar aceita e trabalha com os meios que tem. Há duas questões fundamentais que, para mim, foram, digamos, que me guiaram durante esse período em que devemos falar primeiro da parte de conservação, que é dos meios que dispõe, que tipo de salas de obras de arte tem, que meios de acondicionamento das obras, um cuidado que eu creio que terei observado e que é importante, que é ter as obras em boas condições, não é porque elas vão ser pedidas para a exposição, sejam exposições da instituição ou exposições externas, é porque é preciso conservar esse património. E a obra, nem que seja para ser mostrada 10 anos depois, a obra deve ser mantida nas melhores condições, porque é a obra que o artista fez, para além do património que a instituição tem. Depois há uma questão que é interessante, e a coleção da FLAD, em 98% teve, até há uns anos atrás, a instituição onde eu estive, foi adquirida, ou seja, foi adquirida por conselho e por escolha curatorial pelo Manuel Castro Caldas. Portanto, também há um legado de um pensamento e de uma visão sobre a história da arte recente, que eu diria que vai até ao final dos anos 50, para uma das peças mais antigas, do que já pouco me recordo, mas que tem também esse património, que é o património de alguém que trabalhou com essa instituição, trabalhou com esses artistas, trabalhou com instituições, eu referi há pouco a exposição de 91, portanto, ou seja, há todo um legado histórico que é preciso conservar, conservando as obras. As obras não são apenas objetos que ali estão, não têm também uma história, não têm também, digamos que, uma ligação a uma série de agentes, de intervenientes, e ao próprio trabalho dos artistas e à forma como esse trabalho é mostrado. Há uma coisa que pode parecer um pouco descabida nesta conversa, mas é emprestar uma obra para uma exposição, ou fazer uma exposição e desmontar a exposição, e quando se está a montar uma exposição, as obras, geralmente as molduras estão limpas, os vidros estão limpos, as obras estão... quando se desmonta a exposição, pode haver uma exposição a seguir. E tomando como princípio que eu disse antes, que é essencial e fundamental conservar a obra, independentemente do que possa acontecer a seguir, da solicitação que possa ter, a obra deve voltar ao acervo nas condições, nas melhores condições possíveis, ou nas condições em que foi emprestada. Isso cabe verificar, cabe acompanhar a quem está a fazer esse trabalho. Durante um longo período de tempo eu fui o único técnico, chamamos assim, da instituição para fazer essas funções e também fazer algumas missões, cerca de 16 ou 18 que eu fiz, já como disse, embora já me vai escapando, inclusive em instituições muito diferenciadas, com condições muito diferenciadas, e penso, e essa consideração será feita também de fora, terei não só do legado da instituição e de todas as suas administrações anteriores, que estavam obviamente envolvidas, mas como, principalmente de Manuel Castro Caldas, também de Rui Sanches e de Manuel Costa Cabral, que em tempos colaboraram com Manuel Castro Caldas, como isso está escrito, plasmado em edições, e penso que no próprio site ou nos catálogos mais recentes da Fundação.
Nesse aspecto, era um trabalho que tinha alguma exigência. Agora, voltando ainda um pouco atrás nesta elipse que eu há pouco falava, quando saio do arco e vou trabalhar como assistente de Manuel Castro Caldas e vejo as gavetas abridas, vejo muito próximo os primeiros Anjos de Sousa, as primeiras obras do Alberto Carneiro, absolutamente extraordinárias, os primeiros desenhos do António Sena, enfim, uma série de autores que terei visto em museus, que terei visto com a distância, mas também o gosto e a intensidade do amador da arte que sou, mas ali são objetos que estão, artísticos que estão no espaço Partus, que estão identificados, seriados, postos em arquivo, mas que estão ali à frente. Chego muitas vezes à sala de obras de arte para ver obras, para ver obras numa ação absolutamente, eu diria quase ingênua, egoísta, mas da necessidade de ver aquelas obras. Algumas obras eu visitei várias vezes, outras estavam dispostas no edifício da casa, essas seriam, de certa forma, mais fáceis de ver, e algumas outras, até obras bastante comuns que a coleção tem, do que eu conheço da época, e que me preenchiam, de facto, era um gosto. Depois o trabalho foi desenvolvido também consoante as condições e as contingências, as solicitações, as exposições feitas nos Açores. Mas sentes que essa proximidade com os objetos artísticos que estavam ali, vamos dizer, à tua guarda, e essa necessidade que tu tinhas de vez em quando de os ir revisitar e de os observar. Talvez. Sim, claro, de deleite, de prazer, não é? De descoberta de uma série de detalhes que provavelmente podiam ter escapado noutra altura qualquer. Sentes que essa proximidade com as obras e, de certa maneira, também te despoltou a vontade e a necessidade de investigar e de fazer pesquisa e de perceber o que é que elas eram e de as contextualizar e de... Sim, até porque havia, no caso de alguns autores, séries e tudo mais sobre o qual eu sabia muito pouco. Teria visto em catálogo, teria lido o texto do catálogo, porque muitas vezes em Portugal escreve-se relativamente bem sobre, como está a ouvir agora vai ficar aos pulos, mas há bons textos sobre arte, há muitos autores, tu também estás aqui presente, mas depois havia séries sobre o qual havia, por exemplo, menos indicações e que, em alguns casos, vou dar um exemplo, e não falarei de nome de mais nenhum artista, já falei de Pedro Croft e de Julião, mas isso por questão de trabalho que eu fui convidado a fazer, mas lembro-me de uma série do Jorge Mulder, a Taxidermia de Papel, que existiam quatro fotografias de formato médio e grande. E não, nos textos, principalmente dos autores que mais escreveram sobre Jorge Mulder, não havia muitas referências a essa série, que eu tentei, isso eu não me esqueço, tentei negar a ver. Mais tarde veio a sair um catálogo que agora não consigo referenciar, e o texto é de Delfim Sardo, se não estou enganado, em que veio falar dessa série, que é uma série que eu acho, no cômputo do trabalho de uma obra de grande escala no tempo e de complexidade, como a de Jorge Mulder, não havia muita informação, mas também não havia um discurso crítico sobre que veio a haver, como já referi. Há essas situações e há algumas outras que me levaram a ir pesquisar sobre processos, inclusive dentro da própria obra do artista, que eu não conhecia mesmo, mas também me levou a questões que tinham a ver com a forma de fazer, que em alguns casos, isso veio a suceder mais tarde e mais longamente como artista, onde fui descobrindo outros processos para além daqueles que já estavam relacionados e que estavam, digamos que, não diria tratados, porque a obra tem muito, como as obras dos artistas muitas vezes têm várias portas de entrada, mas que me levou muitas vezes a ser surpreendido, inclusive com objetos artísticos, sejam desenhos, fossem outros, que iam aparecendo, muitos deles foram ficar no acervo dessa coleção, e que me desarmaram, e agora vem isto. E depois se tinha interesse ou se não tinha interesse, era bom, esse tipo de conversa eu geralmente não tenho. Mas desafiavam a pôr uma série de questões, inclusive no uso de alguns materiais,
e o vocabulário dos materiais, penso que dá importância para todos, para mim tem bastante, muitas vezes desviava-me ali num caminho que eu achava que era aquele e depois não era. Portanto, isso haveria questões, haveria outros autores, outras leituras, alguns enviesados, mas essas agulhas, quando se tenta trabalhar, uns levavam-te a outros. Sim, outros muitas vezes também muitas vezes equívocos, e depois, então, numa conversa com um artista, e houve alguns artistas, bastante artistas da coleção com que eu também fui, pela própria prática de tantos anos, com quem fui cruzando conversas, cumplicidades, amizades, digamos que alguma proximidade para pôr questões que também não se põem, digamos que tão diretamente se não houver alguma proximidade. Há questões que eu não sei se põem, a resposta pode, inclusive, da parte do artista ou da artista, podem não sair, ou podem ser cuidadosamente lidas, ou podem ser veladas, que é a palavra mais, sim, parece mais melhor de utilizar. Muito bem. E há bocadinho eu referi, em 2007 tu crias o projeto Empty Cube, que eu sei, mas gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso. Não surge na forma definida e muito concreta com que veio depois a afirmar-se, não é? Quase nada na minha vida. Portanto, o projeto Empty Cube não sai muito fora dessa norma. O projeto Empty Cube nasce a partir de uma circunstância, de uma exposição que eu vi de um artista que trabalha na área digital, o André Sierra, na Fábrica da Pólvora. E isso não tem nada a ver com o Empty Cube, mas tem a ver com uma situação que foi um dos projetos interativos que o André Sierra na altura estava a desenvolver, o 747, num espaço amplo, um espaço de ensaio de grande dimensão. Havia pouca gente, o que por um lado foi bastante interessante porque permitiu fazer a experiência de voar, como se estivéssemos a voar e acionar todos os dispositivos. É uma peça que eu acho que é uma peça histórica. E achei que aquela situação, digamos que de abertura ou de inauguração, tinha qualquer coisa que, e nós estávamos num período, como infelizmente estamos agora, estávamos muito longe disso, e achei que o projeto podia ser partilhado por mais pessoas, mas partilhado por mais pessoas em menos tempo. Pensando, não tão concretamente como estou a dizer agora, passaram muitos anos, mas numa lógica que tem a ver com ir à inauguração de uma exposição, que é uma celebração, portanto estar com o artista, ver a exposição, ou neste caso participar, mas estar, digamos, inteiro naquele momento, que é naquele momento que a obra se põe. Convidei o André para fazer no topo do edifício da VPF, pertencente ao Vítor, colecionador Vítor Pinto Fonseca, que dinamizou muitos anos um espaço, e no seu sótão eu convidei o André para uma coisa que era precisamente o contrário, que era fazer um espaço muito mais pequeno. As dificuldades de montagem do sistema necessário foram as maiores, eu sei que foi obrigá-lo quase com um esforço bastante grande, mas foi precisamente propor um determinado momento para um momento que era uma peça performativa, associando aqui uma ideia de performance of happening. Isto é a associação é minha, não é dele, e realmente o que sucedeu foi que talvez porque o espaço fosse mais conhecido na altura, porque a Fábrica da Pólvora que estava a iniciar os seus passos na programação na época, talvez por ser na altura um pouco deslocalizado de Lisboa, que era bastante perto, ou porque naquele dia se calhar foi menos gente. Pronto. E eu voltei a pensar nisso e voltei a pensar a partir da obra de um artista sobre o qual na altura tinha grandes dúvidas, do João Seguro. Tinha dúvidas porque havia coisas que eu não percebia. E pedi na altura ao galerista dele, vou tentar ser breve, ao Miguel Labinho, se mostrava pessoalmente o trabalho de vídeo de João Seguro. O Miguel Labinho foi, como sempre, muito generoso e paciente, e então estive uma tarde a ocupar-lhe o tempo a ver vídeos na galeria, a ver alguma obra e tudo mais. E falei com o João Seguro e propus-lhe fazer num espaço que podia emprestado a uma galeria em Lisboa, a Galeria Filomena Soares, um espaço na Travessa da Manutenção,
era um espaço público, digamos que seria uma loja que já tinha sido uma galeria em tempos, a Galeria Borges e Malot, tinha precisamente um princípio contrário, que era de ver essa exposição da montra para dentro da loja, e o único que me interessava era um espaço fechado, era dentro para dentro, sempre, ou seja, coisa cada vez mais, para dentro mais contida, mais tensional. E falei ao João em desenvolver um projeto para fazer uma exposição que seria uma noite que era, digamos, a tipologia das inaugurações, que em Portugal geralmente eram à noite, depois de jantar, noutros países são ao fim da tarde ou em outros horários. E o João acedeu, desenvolveu uma exposição de raiz, que coisa que lhe fico grato, e não havia nenhum título para o projeto na altura. E eu fiquei a escrever um texto, como faria sentido, sobre o trabalho, e encravei a meio do texto, entre ficar sem ideias, entre não saber muito bem como abordar um projeto que tinha uma complexidade maior que aquela que eu estava à espera. E na altura eu ainda tinha alguns skills de desenho gráfico e lembro perfeitamente que desenhei a ideia de cubo vazio. Foi uma ideia que me apareceu a partir do espaço que eu ia utilizar. E desenho aquele logotipo intuitivamente do Empty Cube, porque me fez sentido Empty Cube, isso não sei explicar porquê. Mas fizemos o projeto do João, que correu muito bem, foi um projeto extraordinário, e depois achei que podia fazer outro. E aí já o projeto Empty Cube nasce. E a forma como o João desenvolveu a escultura central da sala, condicionando o percurso, o trânsito do espectador, que é uma questão que eu uso bastante, o trânsito do espectador, mas também um certo olhar que seria necessário a partir de um prisma refletido numa relação com uma série de artistas da história da arte bastante complexa, mostrou-me que naquela oportunidade e naquela noite, e depois quando dissesse, vou ver amanhã. Não há amanhã. Uma coisa que criou ali até alguma frição. Amanhã porquê? Eu na altura se calhar explicava isto um bocadinho ainda pior do que estou a explicar agora. E não havia amanhã. E depois sucedeu-se Daniel Barroca, Lara Moraes, e sucedeu-se o projeto durante longos anos. Houve um convite posterior da Appleton Square, na pessoa da Vera Appleton, para mudar de espaço. Aí nasceu o projeto de arquiteto, isso está no site do Empty Cube, não vou estar aqui a ser retórico, do projeto da Isabel Domingos e do João Appleton, irmão da Vera Appleton, um patrocinador que durante um ano cumpriu as suas funções, depois o Empty Cube dava a visibilidade e retirou-se, mas cumpriu, foi honesto, sério e permitiu fazer uma série de projetos. E depois o projeto foi-se desenvolvendo até que, a um determinado momento, não em 2019, como se disse há pouco, mas em 2017, o projeto encerra com uma performance política do Paulo Mendes, que teve um ano de intervalo até ser feito, por razões que não vem agora à classe da conversa. Mas, de qualquer forma, tu já nesse início do projeto, não sabendo que ele iria ter uma duração de 10 anos, não sabendo que iria ter um desenvolvimento físico para um outro espaço, com uma estrutura arquitetónica desenhada, não sabendo nada disso, no fundo, no início do projeto estava já a desenhar uma série de premissas que se mantiveram. As premissas mantiveram-se permanentes, o trabalho dos artistas, observando essas premissas, nunca se repetiu, nunca teve, mas isso é a qualidade do trabalho dos artistas. O projeto Empty Cube pode ser alguém uma vez me disse que era um concept curating, que eu achei uma coisa elegante, fiquei satisfeito. Não estou a ser irónico, quem disse-me isso com uma frontalidade e com verdade, mas é de facto um conceito que, ou seja, joga com várias premissas, inclusive sociais, culturais, hábitos, costumes, protocolos. E, aliás, eu tinha uma norma, e isto pode parecer um pouco bizarro, mas as inaugurações do Empty Cube só tinham vinho e água. Agora, uma questão das pessoas terem sede, o vinho para ser uma bebida celebratória. Excepcionalmente, com alguns designers que eu convidei para trabalhar, como designers no projeto que estou no site, e com o arquiteto Pedro Gadanho,
houve umas vidas diferentes, talvez uma outra forma mundana também de celebrar. Portanto, havia um lado austero do projeto que se foi mantendo. O trabalho dos artistas é que não, e isso é muito visível nos registros breves que o site tem, porque não tentava reproduzir uma realidade contida no espaço e no tempo, que já por si era bastante reduzida, portanto não há depois, nunca houve a ideia de ter, digamos que depois no dia seguinte ou 2 dias depois ir ao site e então ver aquilo que não se quis ir ver, ou que não se pôde ir ver, ou que se viu em parte. E eu costumava pôr as coisas assim em questão. O projeto abre e fecha naquele dia, pode-se estar com o artista, pode-se ver um copo, pode-se conversar com alguém, pode-se ver a obra, pode não se ver a obra. Pode-se estar simplesmente, pode não se usufruir, mas a obra não voltará a repetir-se, nem haverá documentação suficiente que substitua a obra. Num caso excepcional, essa documentação existe. E é no caso do José Valente que se propôs fazer e compôs uma sonata para o MTQ. E em acordo com ele, e também como percussionista, que trabalhou com ele, essa performance, essa interpretação da sonata está online na íntegra. Foi uma situação única. Noutros casos, como de um outro artista, também de uma ação performativa bastante singular, houve um vídeo de cerca de 40 segundos, 1 minuto, esteve online durante 1 ano e ao fim do ano o próprio artista me disse, bom, aqui foi numa noite, já esteve 1 ano, quem viu, viu, não viu. Peço por favor de retirares o vídeo do site onde o vídeo estava a correr e eu assim fiz. De qualquer forma, é interessante pensarmos que o projeto tem, de facto, tem uma série de perguntas, porque não vamos assumir que está completamente acabado ou fechado para sempre. Nada dura, mas também nada não quer dizer que não regresse. Precisamente. Portanto, estas premissas iniciais que conferiam ao projeto uma certa ortodoxia foram muito reinterpretadas pelos artistas de formas muito variadas. Sim. Inclusivamente houve até alguns artistas que usaram a própria estrutura física do cubo. Houve vários. E lá está, recorrendo mais uma vez aqui a estratégias mais performativas, não é? Usaram essa estrutura física. Um dos primeiros, há bocado disse não falar de artistas, mas estão todos online, portanto isto é totalmente verdade dentro do que o online pode mostrar que é verdade, mas no caso um dos primeiros artistas a usar a própria estrutura foi o Carlos Bunga, que se apropriou e trabalhou, e isso pode ser visto no site. Depois o Henning Lund, que viste Francisco Queiroz, Pedro Tudela e alguns outros, Ignácio Abali, com 3 horas de luz, um projeto absolutamente extraordinário, mas não mais extraordinário do que nenhum dos outros projetos. Porque voltando um pouco atrás, por exemplo, a Lara Moraes, quando o cubo era uma loja, o interior de uma loja, e era um cubo com a mesma dimensão interior que este cubo. Isso foi, penso, casual, porque o João Everton e a Isabel Domingos trabalharam a partir de modelos de casas que desenhavam e produziam para uma empresa específica, mas ele trabalhou a partir dessas superfícies de questões da linguagem, a partir do espaço. E trabalhou a grafite, as imagens que estão da minha responsabilidade são péssimas, portanto, são aquelas coisas que, quando se faz tudo bem, era muito difícil, sim, mas não era impossível e devia ter sido mais bem registado, e um dia que se faça uma publicação, bom, terá que haver um meio que hoje é possível de refazer essas imagens. Mas também trabalhou a partir de um espaço, alterando esse espaço, sempre que o espaço estava lá. Ou seja, este projeto haveria, digamos que uma série de premissas que teriam que ser respeitadas. Uma delas era o tempo, mas o tempo podia ser, essa noite podia ser das 10 da noite até às 5 da manhã. Podia ser, houve caso em que foram 13 minutos. No teu caso, que estamos a falar de coisas que estão online, que tiveste um projeto no YouTube, foram 3 horas do vídeo em contínuo, sem loop, e uma obra que não se voltou a mostrar, com pena minha, porque já quis mostrar e não consegui, mas essa responsabilidade é tua. Ou seja, todas as questões que o dispositivo em particular, por um lado, antes de ter objeto arquitetónico construído, digamos que o espaço da loja também era um objeto arquitetónico,
Antes das modalidades que esse objeto arquitetónico construído e desenhado pelos arquitetos proporcionou. Já com essas, digamos, com essas características, não havia, do ponto de vista programático curatorial, nenhuma linha que fosse proposta ou imposta. Temática, programática. Havia, era uma questão, isso eu acho que está no trabalho dos artistas, que é uma reflexão, muitas vezes, sobre questões do seu próprio trabalho, no caso de trabalhos que são muito autorreferenciais, no caso da Ana Pérez Quiroga, ou no caso de arquivo histórico-político, mas também autorreferencial, por determinação individual feminista, no caso da Susana Mendes Silva, ou outros, em que acaba por haver uma reflexão sobre aquele tipo de espaço, aquele tipo de dispositivo expositivo, o tipo de programa, o tipo de condições muito específicas, uma das quais foi não haver FII, porque eu não tinha dinheiro para dar um FII ao artista, mas nunca pedi uma obra em troca, já porque isso não se faz, porque isso é uma malandrice, não é? Coisas não, pelo menos do meu ponto de vista, não se devem fazer. Mas havia os meios, proporcionando os meios necessários, alguns apoios houve esse patrocínio durante um ano, e houve alguns apoios também durante estes 10 anos. Não foram muitos, mas muitas vezes foram necessários e não aconteceram. Noutras situações aconteceram e foram utilizados até ao último fragmento de cêntimo. Já que estás a falar dessa questão, eu queria que tu refletisses agora um bocadinho sobre, porque tens experiência nos dois territórios, sobre que diferenças é que tu encontras, se encontras, entre aquilo que é a prática curatorial independente e aquilo que é a prática curatorial institucional, ou no seio de uma instituição. Era assim um assunto mais, com mais espessura. As diferenças são várias. Vamos começar pela prática independente. A prática independente, e é bom que eu vou ser claro, que eu fiz curadoria independente, estando também numa instituição durante anos, mas tinha uma prática independente que não tinha a ver com a instituição, não tinha a ver com a aquisição de obras de arte, era outro tipo de exposições, eram projetos, muitas vezes o que se pode interpretar como alternativo, seja lá o que isso quer dizer, em que há uma liberdade, por um lado, maior. Por outro lado, há uma dependência. Eu sou curador independente há quase 3 anos para cá, absolutamente independente, sou associado a uma coleção, mas sou independente. Há questões que têm a ver, e este período é um período que mostrou que essa independência muitas vezes é cortada ou é limitada pela situação que temos vivido, de adiamento de projetos, de financiamentos que podem não aparecer, de cancelamentos ou adiamentos que obrigam a alterações e tudo mais. Há uma dependência maior por um lado e há uma liberdade maior por outro. Mas há também, muitas vezes, na curadoria independente, aliás, conhecemos os dois, um trabalho com instituições, o que é absolutamente diferente de trabalhar, ou seja, dentro de uma instituição. Eu nunca trabalhei dentro de uma instituição museológica, é bom que tu já trabalhaste, eu nunca trabalhei dentro de uma instituição museológica. Trabalhei com instituições ou fundações que têm coleções, mas não têm museus, nem têm museus constituídos em todas as suas valências para não só expor, como tratar das coleções. Portanto, essa experiência eu não tenho. Tenho de trabalhar de uma forma mais indireta, quando estive na Fundação Sul-Americana, havia um protocolo de depósito da coleção com o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, e havia uma proximidade minha, mas digamos que diferida, porque o depósito estava na instituição museu. As condições podem variar nos dois casos, porque nem sempre as instituições eventualmente poderão corresponder a projetos expositivos, curatoriais que se possam propor, e isso obriga, como na situação independente, a rever muitas vezes estratégias de pensamento, a rever possibilidades de utilização de obras por questões que são orçamentais, às vezes por questões que são, eu não diria ideológicas, mas que são questões de estratégia da própria instituição. E isso faz parte das instituições, também só estar nas instituições com quem quer estar,
A curadoria independente pode gerar projetos como o MT Club, como foi gerado o Barbershop, como o Stall, de uma forma mais institucionalizada, que eles próprios plasmaram em edição o seu próprio pensamento sobre isso, mas são duas situações diferentes. Por vezes, quando o independente trabalha com a instituição, ou a instituição trabalha com o independente, mesmo que tenha um curador ou técnico como eu fui, conservador, que se queira dizer ou interpretar. A resposta foi insuficiente, mas é a resposta que eu quero. Foi suficientíssima. Gostava que falasse então corrigiste-me há bocadinho dizendo que o MTQ, o projeto MTQ, ficou ali em suspensão temporária a partir de 2017 e em 2019 tu retomas a atividade do MTQ, mas agora sob uma outra lógica. Eu não estava a corrigir, estava apenas a mudar um dígito. O projeto estava com várias dificuldades, inclusive financeiras, do meu lado, que fui talvez grande parte do suporte do projeto durante esses anos, e também de programação, depois também da própria programação chamemos de instituição. Portanto, estava a mudar, como mudou na sua programação, na sua estrutura e mesmo na sua figura jurídica, e havia novos projetos. Esse projeto provavelmente esteve, digamos, com um atraso de um ano e tal, por várias questões, até pelo tipo de projeto que era, pelo também o envolvimento digamos, dos meios financeiros que estavam muito cedo assegurados, isto pelo Plano 21 da parte do Paulo Mendes e em parte também por mim, financiador do projeto foram esses. E de repente há qualquer coisa que me diz que o projeto tem 10 anos. Já tem 10 anos, quer dizer, podia ter 8 anos, podia ter 7 anos, não havia uma data para acabar, também nunca houve uma data para continuar. Agora são mais 3 anos. Houve anos em que eu fiz 2 projetos, basta ver as datas dos projetos que estão online. Houve outros em que fiz 3 ou 4, portanto havia mais meios, havia menos meios, havia projetos que demoraram muito tempo a ser desenvolvidos, por questões também da agenda dos artistas, no caso do Ignácio, que estava em Barcelona, encontraram-nos muitas vezes no Arco em Madrid, em outros sítios fora de Portugal, com grande amizade e grande estima, e vamos fazer, não vamos fazer. No caso, agora, do Julião Sarmento, demorou vários anos, que era um projeto, depois uma atividade artística muito muito intensa, e manteve sempre interesse, até que um dia surgiu aquela pergunta de vamos ou não vamos fazer isto? Vamos, e fizemos. Noutros houve dificuldades de vários géneros que levaram a protelar até se fazerem. Alguns não se fizeram. E quando o Paulo Mendes decide fazer o projeto, que eu, em conversa, disse que gostava de fazer algo, que fizéssemos alguma coisa com ele, e ele diz-me, sim, fazemos, se for para acabar com o MTQ, eu pedi que fosse uma coisa não incendiária, isto é absolutamente verdade, ele pode confirmar. Ele disse, não, queria fazer um projeto desta forma, desenvolveu o projeto, um projeto bastante complexo, muito, muito interessante, e que, do ponto de vista social e cultural, do contexto artístico, foi, creio, bastante marcante. E que foi também só uma noite, foram só 2 horas, até pelas características, a quantidade de pessoas que estavam, o tipo de ação que foi desenvolvida, que é conhecida. E aí o projeto, digamos que foi guardado o público, está guardado generosamente pelo Pedro Canões, que foi quem tratou dos projetos do MTQ nos últimos cerca de 6, 7 anos. E quando eu fui convidado pela VRE, portanto, para ir, ou seja, para mudar do espaço, que era o espaço emprestado pela Filomena Soares, que eu fico sempre grato, foi aí que começou, para o espaço Appleton, a ideia, porque o espaço da Galeria Appleton tem 10 metros, porque tinha 3, não fazia sentido num espaço tão grande, do ponto de vista de como eu pensava, estar a fazer um projeto, ou seja, porque aquele lado do confinamento, é uma palavra agora que não se deve usar, mas da relação limitada de espaço e de tempo
se fossem 10 metros e ser uma noite ou não, não faria uma grande diferença. Primeiro faria porque essa tensão, mesmo que o clube tivesse desmontado, mesmo que fosse estrada ou palco, como fez o Annie Bloom, disse, essa presença estava lá. E nesse aspecto eu voltei a pensar numa área que me interessa bastante há muitos anos, quando é apresentado o primeiro projeto com a Rita GT no novo espaço, apresentado no novo espaço acabado de construir na Appleton Square, de fazer o primeiro livro de artista e que se fez o primeiro livro de artista com a Rita GT. Esse livro existe. Não foi possível no âmbito do MT fazer outro, mas ficou lá essa ideia de trabalhar com livros de artista. Fosse no MT ou não, há um arquivo que não há uma coleção, um arquivo que eu tenho de edições, algumas originais, outros livros de artista e outros. E uma vez, numa conversa com um curador que muito estimo, por causa de um livro que documentasse o MT Club, diz-me, eu agora vou dizer o nome, diz-me Delfim Sardo, ele faz um livro de imagens, até porque a questão da produção e da minha responsabilidade em ter feito um livro desse, quando eu não fiz, ter um livro com imagens e um livro com textos, fazer um reader, um MT Club Reader. E esse ficou-me, até quase que foneticamente, ficou-me essa palavra, esse termo, essa designação. E há uns tempos para cá eu decidi avançar com um programa de edições com a editora MT Club Reader. Tem a primeira edição cá fora, que está exposta na Galeria dos Artistas da dupla Musa Paradisíaca, que foi um espaço generosamente cedido para ser apresentada à edição, e o MT Club Reader num formato reduzido de edições, neste caso 20 exemplares. A próxima edição, que está programada ainda sem prazo e também sem dinheiro, convém dizer, terá 5, 6 exemplares. Portanto, voltamos a um formato mais reduzido, não uma questão de espaço de tempo, mas uma questão não só de distribuição, como de, não é de exclusividade, mas de concentrar o trabalho do artista em múltiplo, do que tens trabalhado também ultimamente, também com edições reduzidas, sejam elas o que forem, podem ser cartões de visita, podem ser autocolantes, são edições de objetos artísticos, não são livros de artista, que poderão ser eventualmente. Portanto, isso vem concretizar, por um lado, digamos que resgatar um pouco alguma das lógicas do MT Club. Por outro lado, qualquer coisa que o MT Club teve em si foi interrompido porque não foi possível fazer. E não é possível fazer tudo, como começa a dito. Curiosamente, está acabado de ser montado em Lisboa hoje, num espaço verde de Lisboa, o objeto arquitetónico do MT Club, num projeto de um artista que estará amanhã disponível ao público para uma caminhada pelo meio de Monsanto, que é uma obra do artista Pedro Vaz, a partir de uma proposta que eu lhe recusei do MT Club, creio que em 2008. O princípio é o mesmo, o projeto foi muito mais desenvolvido, Pedro é um artista com grandes valências e muito prolífico, e acho que é uma situação extraordinária, e o objeto arquitetónico está cá fora. Não é bem uma da continuidade do MT Club, no entanto, o MT Club está inscrito não só na ação do Pedro Vaz, como de todos os outros artistas, como nesse objeto que se tornou, eu não diria icónico, mas visualmente reconhecível, como alguém que se encontra várias vezes nas cidades pequenas, e que vai estar a ouvir-se com umas coordenadas, que eu próprio não sei se vou conseguir pôr no GPS para lá e ter, mas tentaremos. Provavelmente estamos quase a acabar o nosso tempo, mas eu gostava ainda de te lançar um outro desafio, que era que nos falasses um bocadinho sobre aquilo que tu ainda não fizeste e gostavas de fazer. Que exposição é que tu não fizeste e gostavas de fazer? Que projeto é que tens na gaveta que nunca fizeste e que eventualmente gostavas de vir a fazer? Onde? Como? Eu não tenho muitos projetos na gaveta, a verdade é essa. Mas... Estava à espera que me respondesse, sabia 9 meses, obviamente. Não, isso já tentei uma vez e sobre isso não vou fazer comentários para isto não ser, digamos, uma conversa de uma bandeira, que não seria mesmo o termo que eu quis mesmo usar. E com um projeto artístico, como muito sabe, mas
Esse não é propriamente, digamos, que aquilo que me interessa. Gostava de fazer, até porque ao falar desta editora do Empathy Reader, há uma série de pessoas associadas a este projeto, como o Amil Preço do Amorim, a Ana Belisa, design, outros colaboradores dos artistas. Gostava de tentar realizar, e isso é uma coisa que vamos ver, o tempo dirá, um projeto editorial oficina que permitisse desenvolver, não de uma forma amadora como eu estou a fazer, porque é amadora, a edição que está cá fora, uma edição que eu acho muito interessante e bastante bem feita, faço em modéstia, mas o processo da editora é amador. Isso era realmente aquilo que eu gostaria de desenvolver entre a edição e a curadoria, ou seja, a edição, porque essa prática é uma prática de múltiplos que são editados, a curadoria no desenvolvimento de 2 anos, que demorou, por exemplo, a trabalhar com os meus paradisíaca, esta edição que teve vários momentos, não diria episódios, mas vários momentos, várias transformações, até se chegaram Mas ela própria implicava esse processo longo de... Não é? Claro, aliás, o que eu propus foi desenvolver uma ideia para uma edição, não propus uma edição com formato, com um tipo, como nunca propus nenhum artista, a não ser com aquelas premissas. Propus também que fosse uma edição relativamente reduzida, houve muitas conversas, há uma conversa, entrevista publicada entre mim, eles os dois e a Musa, que acaba por ser uma entidade que também está entre todos nós e que é muito curiosa de ler. Eu próprio não teria reli e achei bastante curioso, interessante, mas achei curioso em alguns aspectos. Portanto, esse é talvez o projeto, digamos que é ambicioso pelo tipo de meio, que é o meio editorial de edições de artistas, que em Portugal é difícil. Essa edição do livro, etc., já é o que é. Também no colecionismo não se vê, tirando um caso particular de uma grande coleção que tem livros e objetos artísticos de edição, não é tão comum, não há uma familiaridade tão grande. Isso temos exemplo da questão também da forma como um espaço que esteve ao público durante 2 ou 3 anos, o gabinete, e que fez algum trabalho meritório, mas não é fácil que as edições, como as obras de arte, vendam-se. A ideia aqui não é ganhar dinheiro, nunca foi com esse processo de trabalho, mas os artistas venderem também as edições e as suas obras, porque é desse trabalho que vivem. Isso eu acho que é importante. Portanto, basicamente, esse é, digamos que, o foco mais... Isso é um foco tangível. Eu, quando estava a perguntar, não sei se aqueles focos que podem ou não ser tangíveis, não é? Aqueles projetos que ficaram por resolver, não é? Não queres? Não. Tá bem. Ok. Não quero. Tá bem. Ok. Sim, olha, agradeço. Não sei se Haverá os nossos assistentes alguma pergunta, alguma questão que queiram pôr. Agora devíamos pôr o som, não? Não vou dizer que tem que pôr o som, porque nós estamos com o som. Eu espero que nos tenham ouvido. Se tivéssemos tivéssemos o som desligado, pronto. Ok. Por outro lado, espero que não tenham ouvido, mas isso... Alguém tem alguma questão? Não sei se querem entrar aqui temos aqui, talvez no bate-papo, 3 não se ouve. Isto era no princípio. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário, enfim, perguntar colocar alguma questão que eu não tenha colocado, saber alguma confidência que não tenha sido... Também não é tudo interessante, portanto, pronto. Não sei. Não? Eu posso colocar uma questão. Gostei de ver com a minha experiência como artista e com a experiência do trabalho com curadores. No teu caso, em particular, como é que lidas com uma certa fronteira que existe entre entrares dentro do universo do trabalho do artista, quereres também, não sei, intervir nesse processo de criação do artista e da construção do trabalho, não é? Ou não quereres, não sei, sabe?
imagino que haja uma certa fronteira que se vai definindo, se calhar também com a experiência Claro. de se trabalho, não é? Porque deve ter havido situações em que decidiste não avançar mais, não te queres intrometer num determinado processo, deixar que... Isso é uma... Mesmo que esteja aí para se calhar para um caminho que tu intelectualmente achasses que era mais interessante para o trabalho que fazes como curador e para que tu esperavas em relação a determinado projeto. E afinal o artista seguiu outra... Isso é uma excelente questão. É. Eu penso que em parte respondi há pouco quando disse que trabalhava com, e talvez não tenha dito que não é trabalhar sobre ou no confronto com questões que posso pôr ao artista. A obra é dele, não é minha. Vou só dar um pequeno exemplo. Nos 10 anos do Empty Cube, os projetos eram concebidos e eram preparados como se a exposição tivesse 3 meses, 1 ano, mas tinha uma noite. E havia um determinado momento, o projeto estava a ser desenvolvido e a expressão que eu vou usar é que eu largava o projeto, não largava o artista, não é de género, agora faz tu, produz tu, não. Mas é assim, mas deixava de ter uma participação. E que participação é essa, que eu acho que é isso que tu estás a perguntar e a pôr? É assim, independentemente do caminho do desenvolvimento que a obra possa vir a ter, eu penso, e penso só de fora é que isto pode ser avaliado, mas eu penso que nunca transigi essa linha de tentar condicionar ou alterar o desenvolvimento ou a produção de uma obra, seja ela pintura, desenho, instalação, vídeo, performativa, o que quer que seja. Quando me confrontei com questões que eu penso que falei nisso no início, com questões que eu próprio não tinha posto e que o trabalho do artista tinha posto, quero dizer 2 coisas que eu acho que são fundamentais para trabalhar com o artista. Nós já trabalhámos juntos, uma vez ou 2, mas é assim, para se trabalhar com o artista é bom estar relativamente bem preparado. Eu digo relativamente bem preparado porque nunca se sabe tudo, mas conhecer o trabalho do artista com quem se vai trabalhar ou com quem se está a trabalhar. E está preparado para uma coisa que é para uma situação absolutamente deceptiva, que é achar que se tem uma ideia bastante concreta e bastante formada, e quem tiver uma ideia dessas, uma coisa é conhecimento histórico sobre o trabalho do artista, outra vez é dizer assim, não, eu sei o que é que ele faz. E não se sabe, porque o artista precisamente vai desarmar-se a si próprio muitas vezes, com um trabalho, com uma obra, com a transformação de uma obra que está em processo, de repente nós esperamos isso. E assim, e não há nada a esperar, porque pelo menos do meu ponto de vista, ou como eu trabalho, ou como eu penso o meu trabalho, não tenho programaticamente nenhuma convenção ou nenhuma metodologia a cumprir com esse trabalho. Não estamos aqui a falar de, por exemplo, trabalhar com uma encomenda em acordo com o artista que tem determinadas características, condições, sejam arquitetónicas, seja uma encomenda para um edifício, para um espaço, isso é uma questão diferente, não é? Porque isso aí há um protocolo que é convencionalmente aceite pelas partes, embora o artista tenha absoluta liberdade para trabalhar, mas se calhar tem um espaço de 100 metros para trabalhar, ou de 20 centímetros. E isso condiciona o processo de criação do artista. Agora, penso que a tua questão, que me parece pertinente, se eu entendi bem, é o tipo de trabalho, as questões que o trabalho põe, começam a desviar-se de uma ideia pré-concebida ou pré-formada que eu teria. Eu espero não as ter. Uma coisa é conhecer o trabalho do artista até um determinado momento e de um determinado momento para a frente o trabalho de repente mudar e de repente dizer assim, não, isto não pode ser porque senão eu não acompanho. Se eu não acompanho, ou salto fora ou tento acompanhar e tento também compreender em que ponto é que isso me pode fazer crescer um pouco como ser humano, ser mais conhecedor de questões que o artista está a pôr, porque o artista nunca põe questões apenas fechadas no seu trabalho, põe questões, mesmo nas questões, nos trabalhos mais idiosincráticos, há uma relação com uma esfera muito alargada de imaginários que são da história da arte, das histórias da arte, das questões políticas, de questões que têm a ver com práticas, inclusive, que podem chegar às questões do mercado, que podem estar na obra do artista,
e que fazer isso seria recusar trabalhar com aquela obra e com aquele artista, que é trabalhar com alguém que vai trazer qualquer coisa de novo em cada processo de criação que faz, prefiro dizer criação ou criativo, mesmo que a obra seja semelhante, mesmo que seja um trabalho que se replica, é humanamente impossível que seja sempre a mesma coisa. Pode ter um grau de crescimento ou de evolução, que também resta saber o que é que isto quer dizer, mais lento, pode ser alguém que faz 2 obras por ano, faz 3, faz 30, 200, depende do trabalho que faz. Agora, eu não creio, a minha resposta aqui é relativa, eu não creio que isso tenha acontecido comigo e com um artista ou um artista, creio que não. Mas é um quadro de... Não é? Uma estrutura ética que tens que impor a ti próprio de certa maneira, falando também por mim, não é? Há um determinado momento, lá está, em que tu poderás ter uma expectativa e de repente o trabalho desenvolve-se e o caminho é outro, não é? Mas isso tens que saber adaptar as tuas expectativas, é uma responsabilidade também ética. Mas isso aconteceu. Agora eu penso que não ultrapassei isso, para mim é uma linha, não é vermelha, nem azul, nem amarela, é uma linha. É uma linha. Penso que não ultrapassei. Essas avaliações são feitas de fora. Aliás, eu creio que já terei dito isto, o meu trabalho é escrutinado pelo trabalho dos artistas. Não pelo trabalho de instituições que pagam, que podem não ficar satisfeitas, mas isso é outra coisa. Agora, o trabalho penso que também não, sem ferir ninguém, mas não é esse escrutínio que eu penso que a tua questão vem ter esta relação de reconhecimento do trabalho também, que em primeiro lugar são os artistas que se reconhecem e se legitimam entre eles. Eu tenho essa convicção, ainda tenho, porque eu não estou aqui, o meu trabalho não vai legitimar o trabalho de ninguém, pode apresentar uma perspectiva, do meu ponto de vista, em acordo com o artista, que seja uma outra perspectiva, porque a obra o permite e porque o artista tem na obra que cria essas diversas portas de entrada e terá muitas outras. Vocês têm perguntas? Ok. Bom, agora eu comecei, tu fechas. Enfim. Bom, sim, não sei se aqui mais alguém tem alguma pergunta ou alguém quer fazer algum comentário. Nós demos aqui mais algum tempo. Não. Mas parece-me que não. Bom, então se calhar resta-nos agradecer, obviamente, aqui a assistência virtual e a assistência presencial, terem estado aqui a ouvir-nos, ouvir sobretudo o João e aprender com ele também e com a experiência dele e com esta generosidade com que partilhou aqui também as incertezas e as dúvidas e as dificuldades, porque é assim que nós crescemos todos, não é? E aprendemos também com a experiência uns dos outros. Portanto, obrigada à Rama também por me receber e por me ter convidado. Obrigado pela pertinência das questões e pela persistência em questões que eu também respondi. Não fugiste a nenhuma. Não, só não respondi aos projetos futuros e ideais. Estão escondidos no baú. Ou não existem. Muito bem. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.